Vamos passar agora para o dimensionamento do pré-esforço. E conforme eu vos disse, ao contrário do botão armado, o pré-esforço é dimensionado para os estados limites de utilização e depois é feita uma verificação em estado limite último. Porquê é que nós usamos esta metodologia? Isto é uma metodologia que é usada em muitos países, mas não é usada em todo lado. Mas em Portugal é muito usado este sistema. Dimensionar o pré-esforço para os estados limite de utilização e depois, em estado limite último, complementar com a armadura ordinária. Porquê é que nós usamos este modelo? Porque o pré-esforço é muito mais caro que a armadura ordinária e, portanto, vamos usar o pré-esforço naquilo que ele, de facto, funciona bem, que, como já vimos, é no controle dos estados limites de utilização, ou seja, tensões e fendilhação, e depois, para estados limites últimos, se precisarmos, ou seja, se os cabos de pré-esforço não forem suficientes para estado limite último, vamos complementar a armadura que falta com a armadura ordinária. Até porque, regra geral, nós temos sempre que colocar também alguma armadura ordinária, quanto mais não seja para montar estribos e montar as outras armaduras. E, portanto, já que temos que a colocar, então vamos colocá-la, mas vamos também torná-la útil, complementando a armadura de pré-esforço de forma a verificar o estado limite último. Está bem? Portanto, então, o modelo de dimensionamento é totalmente inverso do botão armado. No botão armado, nós dimensionamos em estado limite último, verificamos o serviço. No pré-esforço, nós verificamos o serviço, dimensionamos para o serviço e verificamos o estado limite último. Portanto, em relação aos estados limites de serviço, quais são as condições que nós temos que verificar? Em primeiro lugar, quais são os estados limites de serviço? São as tensões nos materiais, são a fendilhação e é a deformação. No caso do pré-esforço, e em relação à fendilhação, nós podemos verificar dois tipos de condições. Uma é a formação de fissuras e outra é a abertura de fissuras. A abertura de fissuras era a que nós normalmente verificávamos no botão armado, ou seja, nós calculávamos a abertura de fendas. No caso do botão pré-esforçado, muitas vezes, em vez de estar a calcular a abertura de fendas, o que é verificado é a abertura, a formação de fendas, ou seja, nós vamos dimensionar o pré-esforço para que não haja fendas no botão. O que é que isto corresponde? Corresponde a dizer que, para a combinação característica de ações, a tensão no botão é sempre inferior a FCTM, na idade de aplicação da carga. Ok? Portanto, na verificação do estado limite de fendilhação, e o que nós vamos usar aqui é, em vez de calcular a abertura de fissuras, nós vamos usar a formação de fissuras. Ou seja, nós vamos admitir que no botão, para a combinação característica, não há formação de fendas. Ou seja, vamos admitir sempre que a tensão no botão é inferior a FCTM e dimensionar a força de pré-esforço para garantir esta condição. Está bem? Depois temos as deformações excessivas, que é o estado limite de deformação. Aqui é um procedimento semelhante ao botão armado. E depois temos dois estados limites que no botão armado, em geral, não são muito utilizados ou são verificados de forma mais ou menos implícita, mas no caso do botão pré-esforçado são necessários. Um é o estado limite de compressão excessiva, em que nós temos que garantir que, quando aplicamos o pré-esforço, nós não temos uma excessiva compressão no botão. Porquê? Porque se nós comprimirmos demasiado o botão, nós provocamos fendilhação, provocamos o comportamento de não linear e entramos claramente no campo das deformações não reversíveis. Não é? Como vocês sabem, o diagrama de compressão do botão é um diagrama parabólico e, portanto, se nós entrarmos muito para tensões muito elevadas, nós entramos no campo das deformações plásticas, que se nós descarregarmos, nós já não conseguimos recuperar.
E, portanto, temos que admitir que as deformações no botão, ou que as tensões no botão, se mantêm em limites aceitáveis. No caso do botão armado, esta condição, em geral, é satisfeita quando nós fazemos o dimensionamento ao estado limite último. No caso do botão pré-esforçado, nós temos que ter particular atenção a esta situação, sobretudo no momento da aplicação da força de pré-esforço. Quando nós aplicamos o pré-esforço, a estrutura não está toda solicitada, apenas parte das cargas é que estão aplicadas. Portanto, nessa fase, nós temos que ter cuidado, controlar para não aplicarmos demasiado pré-esforço. Um outro estado limite que é aplicável às estruturas de betão pré-esforçado e não aplicado às estruturas de betão armado, tem a ver com o estado limite de descompressão. O estado limite de descompressão faz parte das verificações ao estado limite de fendilhação no caso das estruturas de betão pré-esforçado. O que é que consiste o estado limite de descompressão? Consiste em nós assegurarmos que os cabos de pré-esforço se situam dentro da zona comprimida do betão. Ou seja, imaginem o caso de uma viga simplesmente apoiada, nós temos o cabo aplicado na parte inferior da viga. Quando nós aplicamos o pré-esforço, a parte de baixo da viga fica comprimida, a parte de cima fica tracionada. Quando nós depois aplicamos as cargas, o que é que vai acontecer? À medida que vamos aplicando cargas, a secção de cima, a secção da fibra superior, que estava sobretudo comprimida, estava tracionada quando nós aplicamos o pré-esforço, vai ficando mais comprimida, e a fibra inferior, que estava comprimida por efeito do pré-esforço, vai ficando cada vez menos comprimida. O estado limite de descompressão corresponde a dizer que a fibra inferior se mantém sempre comprimida, ou seja, no limite que a tensão é zero na fibra inferior, no caso da viga simplesmente apoiada. Esta condição depende também, obviamente, da combinação de ações. Daí que o estado limite de descompressão, se olharem para o Eurocódigo na parte da parte da fendilhação e olharem para a parte correspondente aos limites para o pré-esforço, tem lá qual é a combinação de ações a utilizar e a descompressão também para verificar em algumas situações. Há situações em que é necessário verificar a descompressão, há situações em que não é necessário verificar a descompressão. Tem sobretudo a ver, obviamente, se nós estamos a garantir que a armadura está em zona comprimida, tem a ver com a agressividade do meio ambiente. Para os ambientes mais agressivos, nós temos que garantir que o pré-esforço se mantém em zona comprimida, ou seja, que não há qualquer tipo de fendilhação. E depois temos também a chamada... Professora, diga. Antes de passar para essa, pode explicar-se outra vez a descompressão total? A descompressão total, elas são a mesma coisa, são dois nomes diferentes para a mesma coisa. Sim, foi só para... Corresponde a garantir que toda a secção, para uma determinada combinação de ações, está comprimida. Ou seja, em garantir que quando... Chama-se descompressão porque a secção que está comprimida por efeito do pré-esforço, quando nós aplicamos as ações, descomprime. Certo? Sim. E, portanto, o que nós queremos garantir é que o cabo, ou toda a secção, está sempre comprimida. E, portanto, corresponde a garantir que, em estado limite de serviço a tempo infinito, a tensão máxima no botão é sempre negativa. Ou seja, é sempre de compressão. Que toda a secção está comprimida. A descompressão parcial, que na verdade é aquela que o Eurocódigo normalmente especifica, é menos restritiva, ou seja, isto tem a ver com, como eu vos disse, com as armaduras, com a agressividade do meio ambiente e garantir que as armaduras estão sempre comprimidas. O que o estado de limite de descompressão parcial diz, que é isto que está aqui indicado nesta figura, que as armaduras estão sempre em zona comprimida, ou seja, é permitido que parte da secção esteja
tracionada. E tipicamente o que é dito é que a distância da fibra da bainha à zona comprimida tem que ser pelo menos 2,5 cm. Bem, este é o estado de descompressão de acordo com o Eurocódigo, que é menos restritivo do que a descompressão total, que obriga a que toda a secção fique comprimida. Nas aulas, nós vamos usar a descompressão total sempre, porque é mais fácil de utilizar, uma vez que não temos que calcular inércias fendilhadas ou não fendilhadas. Okay? Temos a garantir sempre que a secção inteira é comprimida. Portanto, nós vamos usar para a verificação do estado limite de serviço, por um lado, a formação de fendas e não a abertura de fendas, e por outro lado, a descompressão total, ou seja, garantir que a secção está toda comprimida. Desta forma, nós podemos sempre usar a inércia e a área da secção bruta de betão, porque nunca consideramos a fendilhação. Está bem? E estes critérios podem parecer-vos que são demasiado restritivos, mas são os critérios que são usados na prática pelos projetistas, está bem? Ou seja, é um bocadinho mais restritivo do que aquilo que o Eurocódigo indica. Para terminarmos a aula de hoje, porque isto já vai com muito conceito ao mesmo tempo, vamos só ver o efeito do pré-esforço. E quando nós aplicamos o pré-esforço a uma estrutura, nós temos o equivalente sempre a dois esforços aplicados. Por um lado, o esforço de compressão, aplicado em toda a secção, corresponde ao valor do pré-esforço. Portanto, temos um esforço axial correspondente ao valor do pré-esforço e temos um valor do momento que vale a carga P vezes a excentricidade do cabo em relação ao centro de gravidade. Portanto, para as estruturas isostáticas, o efeito do pré-esforço é o equivalente a uma força axial de valor P e a um momento de valor P vezes a excentricidade. E desta forma nós podemos depois fazer as contas para calcular os efeitos do pré-esforço em termos de tensões na secção. No caso das estruturas hiperstáticas, o fenómeno é ligeiramente mais complicado porque nós temos efeitos adicionais provocados pelo pré-esforço. E, portanto, aqui na disciplina de estrutura de betão armado, nós vamos só considerar as estruturas, em termos de cálculo, as estruturas isostáticas. Qual é, a que é que se devem estes efeitos hiperstáticos do pré-esforço? Considerem, por exemplo, uma viga com 3 apoios, uma viga hiperstática, conforme esta vem aqui na figura. E imaginem que temos uma força de pré-esforço aplicada num cabo que tem uma excentricidade constante ao longo de toda a viga. Se nós não tivéssemos este apoio do meio, a viga deformava-se, conforme vocês veem aqui na figura em baixo, com esta deformação em arco. Não é? Aquela deformação que vocês viram lá atrás nas lajes P. Como nós temos este apoio, este ponto do meio não pode subir. E, portanto, é equivalente a eu aplicar uma força adicional para fazer baixar este ponto daqui desta posição, que se formaria livremente, para a posição deformada zero correspondente ao apoio. Ou seja, além do efeito do pré-esforço dado pela força axial e pelo momento defletor P vezes E, eu tenho um diagrama de momentos adicionais que corresponde, em termos práticos, à aplicação desta força aplicada aqui, que vai ser a reação de apoio. E, portanto, o meu diagrama de momentos final depende não só da força de pré-esforço e da excentricidade do cabo de pré-esforço, mas também das condições de hiperstaticidade da estrutura. Também ficam só com essa nota, que não é igual o tratamento das estruturas isostáticas ou hiperstáticas. Nós vamos ver também que não há grande dificuldade em tratar as estruturas hiperstáticas, mas por simplicidade, porque os conceitos são semelhantes, nós aqui nas aulas vamos considerar apenas as estruturas isostáticas. Para calcular as tensões devidas aos efeitos do pré-esforço,
nós vamos considerar como se tivéssemos uma secção da viga sujeita a flexão plana. Ou seja, temos um momento devido às cargas G e Q, das cargas permanentes e às cargas variáveis, temos um esforço axial devido à carga P e temos um momento adicional que vale P vezes E, ou seja, as tensões no botão devidas ao pré-esforço valem menos P sobre A, mais ou menos P vezes E dividido pela inércia vezes a distância à fibra em causa, mais ou menos o momento dividido pela inércia vezes a distância. Portanto, esta é a expressão geral da flexão composta que vocês usaram na resistência de materiais, que nós vamos também aqui usar para calcular os efeitos de pré-esforço em termos de tensões. Esta expressão que está aqui aqui é a convenção que eu utilizo, é que quando eu falo de pré-esforço, eu estou a falar da força de tração no aço. Portanto, a força P é sempre positiva. Está bem? E, portanto, a compressão no botão vale menos P sobre A, sendo a compressão negativa. E depois, o mais e o menos tem a ver com estamos a falar com a fibra se acima ou abaixo do eixo neutro.